Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Nous sommes enchantés, mon épouse et moi, de ce que nous avons vu ici aujourd'hui. On l'a appris avec le guide, là, dans le car, sans quoi on ne connaissait pas du tout. C'est le plus intéressant, les vieilles villes, dans tous les pays d'ailleurs. Ah, parce que c'est une belle ville. C'est éblouissant d'arriver ici et me faire reconnaître que ce sont les Français qui avaient fondé Saint-Louis il y a 375 ans. Início do século XVII. Dos portos de Cancale e Saint-Malo, aventureiros franceses partiram para explorar o então desconhecido hemisfério sul. Numa ilha um pouco abaixo da linha do Equador, Latouche de Lavardière fincou o marco de uma futura cidade. 385 anos depois, São Luís, nascida sob a bandeira azul, branca e vermelha, é declarada Patrimônio da Humanidade. Para quem desejasse expandir seus domínios no continente, a localização geográfica era estratégica. Isso sem falar nos recursos naturais. Portugueses, franceses e holandeses lutaram pela posse da colônia. Se a história tivesse tomado rumos diferentes, São Luís talvez fosse a sede da França equinocial. Hoje, com 800 mil habitantes, ela ao mesmo tempo guarda o passado e revela uma inquieta vocação para grandes transformações. Uma cidade com identidade, cultura e personalidade. Mas, antes de conhecê-la mais de perto, vamos ao outro lado do Atlântico. A pequena Cancale, com menos de 10 mil moradores, nasceu à beira-mar e dele tira o seu sustento. Suas ostras são famosas por toda a Europa. Um pouco mais adiante, Saint-Malo, fundada por um monge galês, desde o século XII ocupa um rochedo, onde foi construído o antigo forte. Após a Segunda Grande Guerra, a cidade teve que ser totalmente reconstruída. Ela também foi o berço de Duchesne, Lamennais e Chateaubriand, entre outros homens das letras. Destes dois portos, para a glória da França, levantaram âncora Jacques Cartier, descobridor do Canadá, e Didier Trouin, tenente-geral da Marinha, que conquistou o Rio de Janeiro. De Cancale partiu Daniel de Latouche, rumo às Guianas. Em 1996, Cancale e Saint-Malo foram declaradas cidades irmãs de São Luís. E a governadora Rosiana, com uma lei aprovada pela Assembleia, concedeu o título de cidadãos honorários do Maranhão aos habitantes de Saint-Malo e Cancale. Como suas irmãs francesas, São Luís não esconde a atração pelo mar e o gosto pela literatura. Arthur e Aloísio Azevedo, Gonçalves Dias, Odorico Mendes, Graça Aranha e tantos outros poetas e escritores construíram a reputação literária daquela que viria a ser chamada de Atenas brasileira. Por outro lado, hoje São Luís preserva, conserva e restaura seus prédios de arquitetura colonial, um incomparável acervo cultural finalmente reconhecido pela Unesco. Expulsos pelos portugueses em 1616, os franceses quase não deixaram marcas visíveis de sua presença. A eles, no entanto, pertence o mérito da escolha do lugar e do marco inicial. Outros conquistadores, os holandeses, implantaram o primeiro esboço de uma cidade onde as ruas seguiam os pontos cardeais. A essa mistura de influências seria acrescentada a arquitetura colonial portuguesa. Junto com as adaptações ao clima e aos costumes locais, todos esses fatores foram fundamentais na formação de uma cultura que reúne tradição, misticismo e alegria de viver. A influência do índio foi determinante na formação da cultura, mas foi graças ao trabalho dos negros escravos que, no início do século XIX, São Luís chegou a ser a quarta cidade do Brasil em importância econômica.
A capital do Maranhão exportava açúcar, arroz e algodão. E no intercâmbio direto com a Europa, importava até mesmo as pedras para o calçamento das ruas e escadarias. De lá também vinham os azulejos para revestir os casarões de paredes grossas e pé direito elevado, marca da riqueza dos barões da colônia. Na São Luís de agora, convivem história e progresso. A partir da segunda metade dos anos 60, foram implantadas as bases para uma rápida industrialização. A cidade se expandiu, surgiram 3 universidades. A São Luís de hoje tem um dos mais privilegiados portos do Brasil, a mais eficiente ferrovia e começa a reconquistar a importância do século passado. Os investimentos em infraestrutura se multiplicam. Para o governo do estado, um desafio: conciliar a preservação do acervo cultural e do meio ambiente com desenvolvimento e qualidade de vida. São Luís também é lugar de muita festa. Quando chega o final do primeiro semestre, a cidade pulsa ao som do Bumba Meu Boi e do tambor de crioula, do cacuriá e de outras danças e ritmos do povo, frutos do misticismo, religiosidade e costumes pagãos. Negros, índios e brancos fizeram daqui um cenário de encanto e magia, que tem seu ponto alto no dia 29 de junho, festa de São Pedro, padroeiro dos pescadores. Na década de 70, um outro fenômeno popular ganhou força, principalmente entre os grupos de negros fascinados pelo som de Bob Marley e outros cantores. São Luís se transformou na capital brasileira do reggae. Na ilha de São Luís, é verão o ano inteiro. Dos mirantes dos sobrados se pode contemplar a brisa constante acariciando as palmeiras. A lua atrai as marés que, não raro, ultrapassam 6 metros de altura. A natureza, quase em estado bruto, se encontra em harmonia com o que a mão do homem caprichosamente foi capaz de fazer. Todo esse espetáculo serve de inspiração a poetas e escritores que, por sua vez, fizeram desta capital a Atenas brasileira. Mas São Luís é tudo isso e muito mais. Nápoles, dezembro de 1997. Cumprida uma série de exigências, o Conselho da Unesco reconhece o esforço e acolhe a solicitação do governo maranhense. The historic center of São Luís, in Brazil. Testemunha viva de 4 séculos de história, São Luís é declarada patrimônio de toda a humanidade. Este é o maior e também o mais homogêneo conjunto de arquitetura colonial portuguesa das Américas, com 3.500 edificações de valor inestimável. Os sobrados e os solares, alguns com características neoclássicas, chamam a atenção pela beleza de seus beirais, balcões e sacadas. As casas de porta e janela, as meias moradas e as moradas inteiras, separadas apenas por uma parede, refletem uma convivência urbana peculiar de São Luís. Mas São Luís pode e deve ser descoberta em cada pequeno detalhe de seus azulejos. 90% são portugueses, que revelam em sua estampilharia os borrões de uma origem artesanal, onde o mesmo desenho não se repete. 7% das fachadas são ornamentadas por azulejos franceses, de formato menor, nas cores azul e branca com grafia tracejada. Os restantes 3% são de azulejos holandeses, em padrões iguais industrializados. O título concedido pela Unesco não veio de graça. Para preservar o acervo arquitetônico, o governo do estado se empenhou num trabalho que incluiu até mesmo os mínimos detalhes da recomposição de azulejos e fachadas. Nos bairros de características populares, foi realizado um trabalho de urbanização e saneamento de ruas e praças, com remanejamento da rede elétrica, de água e esgotos. Tudo isso teve influência direta na qualidade de vida dos moradores. Espaços comuns foram transformados em autênticos teatros a céu aberto para as manifestações culturais.
Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Daniel de Latouche, em homenagem ao rei Luís IX, construiu o Forte de São Luís. Quis o destino que europeus, nativos da terra, escravos e todos aqueles que aqui lutaram com bravura, fizessem desse pedaço da América do Sul um lugar maravilhoso. Uma ilha encantada para onde o mundo volta os olhos cheios de admiração.